Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa nona aula. E na aula de hoje a gente vai continuar esse estudo de funções, de aplicações, de derivadas. E nessa aula a gente vai ver em específico o estudo de funções. Então vamos começar a ver funções, quando que uma função é crescente, uma função decrescente, como descobrir que uma função é crescente ou decrescente através da derivada. Vamos ver critérios para a gente determinar os pontos extremantes. Lembra que a gente viu na aula passada o que era um ponto de máximo, um ponto de mínimo, né? Os extremantes locais da minha função. Nessa aula a gente vai ver alguns critérios para descobrir se um determinado ponto, lembra que a gente viu o ponto crítico também? Vimos que os pontos extremantes estão entre os pontos críticos. A gente vai ver alguns critérios para ajudar a gente a encontrar dessa lista de pontos críticos quais são pontos de máximo, quais são os pontos de mínimo. Além disso, a gente vai estudar também concavidade de funções, né? Estudar como que a gente consegue entender e desenhar o gráfico de funções através das derivadas, né? Tanto a derivada de primeira ordem quanto a derivada de segunda ordem. Vamos ver pontos de inflexões também, certo? De modo geral, a gente vai estudar funções, né? Como que a gente pode interpretar comportamento de funções, tanto em questões de máximo, mínimo, ponto de inflexão, concavidade, crescimento, decrescimento, tudo em função das derivadas. Ok, pessoal? Então isso vai ser o assunto da aula de hoje, então vamos lá. Primeiro, a gente vai começar então com funções que são crescentes e decrescentes. Bom, obviamente a gente consegue entender o que é uma função crescente e o que é uma função decrescente naturalmente, né? Mas vamos ver a definição formal aqui. Então eu tenho uma função definida no intervalo i, chegando em r, ela é dita crescente, então ela é crescente nesse intervalo, né? Porque eu poderia ter alguns intervalos onde ela cresce num intervalo, decresce em outro, né? Então ela é dita crescente nesse intervalo se para qualquer dois pontos nesse intervalo, onde esses dois pontos x1 é menor que x2, então f de x1 é menor ou igual a f de x2. E um exemplo de gráfico é essa aqui, ó. Então essa daqui é um exemplo onde eu tenho x1 menor que x2, f de x1 menor ou igual a f de x2. Então ela está crescendo, né? O que significa geometricamente ser crescente? Significa que à medida que eu aumento o valor de x, eu vou ter um aumento no valor de y, certo? Essa que é a ideia, beleza? E o que significa uma função ser decrescente? Então uma função é dita decrescente no intervalo onde ela está definida, se para quaisquer dois pontos x1 e x2 também, onde x1 é menor que x2, agora a gente vai ter o contrário, né? Se x1 é menor que x2, f de x1 vai ser maior ou igual a f de x2, ok? Então a gente vai ter essa inversão entre os dois, beleza? Temos essa inversão aqui entre os dois, então significa que se x1 é menor que x2, f de x1 vai ser maior ou igual a f de x2. Isso significa ser decrescente. Então, à medida que o x aumenta, o y está diminuindo, tá? Então, essa que é a ideia de decrescente.